Rapaziada, vocês têm noção que faltam 5 dias para a final da Libertadores, cara. O jogo das nossas vidas. Simplesmente vai ser na nossa casa, né? Lá no Maracanã, cara. A animação, a ansiedade, o nervosismo reflete aí em cada torcedor do Fluminense nesse momento. Eu acho que ninguém quer essa Libertadores com a gente. E a gente tem que buscar isso, tem que levar isso para dentro de campo, para dentro do estádio, para dentro da arquibancada, né, para passar isso para os jogadores. E com isso eles consigam trazer essa taça para a gente. Mas nesse vídeo vamos falar aqui só exclusivamente do Boca Juniors, falar sobre o que está acontecendo lá, né, quais jogadores vão estar disponíveis na final, no lado deles, como que eles vão vir, quando eles vão chegar, né? Todas as informações, os jogos, a campanha do Boca Juniors nessa final, nessa Libertadores e os últimos jogos deles, vocês vão ver nesse vídeo aqui. Beleza? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Bom, o Boca Juniors e o Fluminense já se enfrentaram outras vezes na Libertadores. Né? Ao todo são 6 jogos, 2 vitórias para o Fluminense, 2 empates e 2 vitórias para o Boca Juniors. A gente já venceu o Boca Juniors lá na Bombonera, né? Somos aí um dos poucos clubes que já venceram eles lá e também um dos pouquíssimos clubes que venceram o Boca Juniors lá na Bombonera e venceram o River Plate no Monumental de Núñez, né? São poucos clubes que conseguiram fazer isso, clubes que eu digo de fora, né, da Argentina, principalmente do Brasil. Então a gente tem aí um confronto muito equilibrado, né? São 6 jogos, 2 vitórias para cada e 2 empates. Então vai ser um jogo aí muito histórico para as duas equipes. E o Fluminense já, como eu falei, já ganhou deles na Bombonera e também aqui no Maracanã, na semifinal da Libertadores 2008, que a gente venceu por 3-1 de virada, né, lá no Maracanã, Maracanã lotado, festa linda da torcida também do Fluminense, e com o Boca Juniors com seus talvez melhores jogadores, né, daquela época, que tinha Riquelme, tinha Palermo, tinha outros jogadores também o Ibarra, tinha outros jogadores muito importantes para a história do Boca Juniors. O Boca Juniors vem fazendo uma campanha aí surpreendente nessa final, né, nessa Libertadores, até chegar à final. E eu confesso que eu imaginava que o Boca Juniors chegaria à final, mas não dessa forma que ele chegou, né? Ele conseguiu empatar todos os jogos do mata-mata e levando para os pênaltis. A gente tem aí uma campanha na fase de grupos muito boa. Boca Juniors na fase de grupos conseguiu fazer 13 pontos, né? Venceu 4 partidas, empatou 1 e perdeu uma. Então foi uma campanha boa, né? Fez 13 pontos aí num grupo considerado tranquilo, né? Com o Deportivo Pereira, Colo-Colo, que não é o mesmo Colo-Colo de alguns anos atrás, e o Monagas. Então um grupo aí bem tranquilo para o Boca Juniors, conseguiu aí ficar em primeiro lugar. Mas depois disso, cara, depois disso foi aí surpreendente a campanha do Boca Juniors lá no mata-mata, né? Eles pegaram o Nacional nas oitavas, empataram em 2-2 e venceram nos pênaltis por 4-2. Beleza. Claro, né? No jogo de volta, se eu não me engano. Já foi para as quartas de final pegando o Racing, que era aí também um dos favoritos a chegar à final da Libertadores. Empatou os 2 jogos em 0-0 e venceu lá nas penalidades por 4-1 também. E depois pegou o Palmeiras, que todo mundo viu aí, empatou em 0-0 o primeiro jogo, todo mundo falando que o Palmeiras ia vencer, que né? Eu também imaginava que o Palmeiras ia vencer. Quando empatou lá na Bombonera, eu falei, ih, cara, lá no Allianz Parque vai ser difícil pro Boca Juniors vencer esse jogo. Vai ser bem difícil. E foi difícil, né? O Boca Juniors ficou até com um a menos, que é o Marcos Rojo, né? O zagueiro capitão do time do Boca Juniors, não vai jogar a final, porque ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras na semifinal. Então está suspenso, não vai disputar a final da Libertadores. E empatou 1-1 e levou para os pênaltis também. Foi aí onde o Boca Juniors venceu por 4-2 e o Palmeiras também perdeu os pênaltis com os 2 talvez melhores cobradores do time, que é o zagueiro Gustavo Gomes e o Rafael Veiga, que é o melhor cobrador do time, né? O cobrador oficial. Raramente ele erra pênalti. Então, sem dúvidas, cara, foi uma campanha do Boca Juniors aí bem surpreendente da forma que foi, não deles chegarem à final, né? Porque eu tava querendo que fosse Fluminense e Boca Juniors, desde quando foi nas oitavas, nas fases de grupos,
lá no final da fase de grupos eu queria Fluminense e Boca Juniors. E eu falava isso. Cara, eu acho que a final vai ser Fluminense e Boca Juniors. Eu falava direto. Não sei se eu falei aqui em alguns vídeos, mas eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas, realmente, cara, não dessa forma. Na Copa de la Liga, em 2023, né, a Copa lá da Argentina, o Boca Juniors é 10º colocado, com 11 pontos em 11 jogos. Tem 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então, é uma campanha aí bem ruim para o Boca Juniors lá na Argentina, né? Eles, inclusive, jogaram recentemente contra o Independiente no jogo de ida. Jogaram com o time reserva ali. Eles jogam um time reserva, acho que desde o dia 20 de outubro, se eu não me engano, né? Tem um bom tempo já. Que eu acho que foi depois, teve um jogo contra o Tajeres, que eles ganharam nos pênaltis também. Foi com o time titular, mas depois disso eles ficaram revezando, né? Ficaram botando um time misto, né? Botando alguns jogadores ali e tudo mais. E não, até então não jogaram com um time totalmente titular. E os jogadores para a gente ficar de olho, né? Os jogadores do Boca Juniors para a gente ficar atentos, tem alguns desfalques ali, né? Que é o zagueiro Rojo e o outro zagueiro que ia substituir o Marcos Rojo, que é o Valentini. Ele era o substituto imediato, mas também sentiu uma lesão e não deve jogar a final da Libertadores. Ele não temos certeza, mas tudo indica que não deve jogar a final. Eles têm aí um lateral muito bom, que é o Advíncula, que é um destaque do time nessa Libertadores, né? Eu acho que ele é até o artilheiro do time nessa Libertadores. Ele vem jogando muito bem, defensivamente e ofensivamente. Então é um cara pra gente ficar de olho. Inclusive, uns anos atrás, ele foi sondado pelo Fluminense. Ele estava no Raio Vallecano, o Fluminense teve um certo interesse nele, mas aí acabou não se concretizando. E depois disso ele foi pro Boca Juniors. Então ele é um destaque muito importante aí do time do Boca, a gente tem que ficar de olho. Outro jogador, né? O Boca Juniors tem ótimos jogadores, cara. Eu sei que muita gente fala que eles são um time fraco, mas tem muitos jogadores bons, cara. O Barco tem um ponta, um canhoto muito habilidoso, que é o Barco. Acho que é o camisa 19, se eu não me engano. Ele joga muito bem. Contra o Palmeiras jogou muito bem. Ele cria muitas jogadas. É um cara muito habilidoso. É como se fosse um Keno, entendeu? É como se fosse um Keno do Fluminense. Um cara muito habilidoso, cria jogadas. Tem um outro ponta também, que é bom também, do Boca Juniors. É um cara habilidoso também, mas não quanto o Barco. E também, esses dois pontos a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente o Barco. Tem o Varela, que é o volante também, tem um certo destaque. Claro, ele não é isso tudo também, mas é um cara ali habilidoso, um cara bom na volância, que também pode incomodar o Fluminense. E sem dúvida a gente tem que ficar de olho, né, no Arias, no John Arias do Boca Juniors, que é o Merentiel. Merentiel é o jogador que está emprestado para o Boca Juniors. Ele é do Palmeiras, né? Ele pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Boca. Então é mais um jogador que a gente tem que ficar de olho, principalmente ele. Ele é o cara, ele é o cabeça do time, ele é o cara que cria tudo. Cria todas as jogadas, finaliza, dá assistência, faz gol. Ele é aí um dos artilheiros do time, se não o artilheiro. Então é o principal ali que a gente tem que ficar de olho, é o Merentiel. Então a gente tem que guardar esse nome, os jogadores têm que ficar olhando esse cara, porque ele pode ali decidir o jogo a qualquer momento, tanto no passe quanto na finalização. E lá na frente, né, tem um dos melhores atacantes da história, né, talvez, ou pelo menos do futebol mundial, que é o Cavani, né? Cavani tem uma história muito boa, muito bonita na Europa. Quem não conhece o Cavani, pelo amor de Deus, né? Jogou várias Copas do Mundo e pode aí decidir o jogo também, né? Um cara que a gente tem que ficar atentos. Mas ele não vem fazendo uma boa temporada pelo Boca Juniors, né? Ele não vem dando aquela... Não joga como o Cano joga. Ele joga, faz o básico ali, mas não é aquele artilheiro nato, como o Germancano é. Então, o Boca Juniors, inclusive, nessa Libertadores, eles têm 12 gols. O time inteiro do Boca Juniors tem 12 gols. Só o Germancano tem 12 gols. Então, você vê o nível de diferença, né, entre as equipes, em questão ofensiva. E o Boca Juniors é o time com a melhor defesa do campeonato, né, da Libertadores. Então, mais um parêntese aí que a gente tem que ficar com alerta ligado, né, que é a questão da defesa. E falando em defesa, o Sérgio Romero, goleiro do Boca Juniors, também é outro cara de destaque do time.
ele vem pegando muitos pênaltis nesses últimos jogos, nessas últimas classificações do Boca Juniors, nessa fase de Libertadores, nesse mata-mata. Então, quanto o Palmeiras, eu acho que ele pegou pênalti, e também contra o Racing, eu acho que ele pegou 2 ou 3 pênaltis. Então, é um cara aí que a gente tem que ficar com os olhos atentos para ele, porque ele também faz grandes defesas, cara. É um cara muito bom, que tá vivendo uma boa fase, e a gente tem que se dedicar aí na finalização também. Não é só chutar de qualquer jeito, nem nada do tipo não, que a bola vai entrar. Não, também não é isso. Claro que vai ter catimba, com certeza vai ter catimba do lado do argentino. Então, é isso, cara. Jogadores lesionados do Boca Juniors, né? O Boca Juniors tem mais jogadores aí no departamento médico que o Fluminense, nesse momento. E tem já desfalques confirmados para a final, que é o caso do Zebadios. É um atacante que é um reserva imediato, podemos dizer, um 13º ou 12º jogador do time da Argentina, do time argentino, e ele sentiu uma lesão e já confirmaram que ele não estará na final. Ele é como se fosse uma espécie de John Kennedy para o time argentino. É basicamente isso. Eles tiveram outros desfalques confirmados, que é o caso do Marcos Rojo, que eu falei aqui no vídeo. Ele já levou cartão vermelho, está de fora, não tem como jogar, não tem jeito. É o capitão, é o líder do time e não vai estar disponível na final. Outros jogadores que podem aí desfalcar o Boca Juniors nessa final é o zagueiro Nicolas Valentini. O Nicolas Valentini é o zagueiro substituto imediato do Rojo, e ele também tem essa dúvida aí de se vai jogar ou não. E o Dário Benedetto. Benedetto é o jogador lá que foi destaque do Boca Juniors 2018 na Libertadores, que eles chegaram na final e perderam para o River Plate. É um bom jogador, né? Um reserva ali também imediato. Eu acho que é ídolo do clube. E sem dúvida, se ele não for, vai ser uma perda aí muito grande para o time argentino, né? Eles sentiram aí algumas lesões no mesmo jogo, inclusive. O Benedetto sofreu uma lesão muscular na derrota para o Racing por 2-1 na última terça-feira, dia 24 de outubro, pelo Campeonato Argentino. O principal reserva do ataque chinês, o camisa 9, caiu sozinho no gramado e teve que deixar o gramado. O técnico Jorge Almiron optou por utilizar apenas reservas, com a exceção do goleiro Sérgio Romero. E o Valentini tem um trauma na perna esquerda, enquanto o centroavante está com uma contratura no músculo adutor da perna esquerda. Então eles estão com esses dois jogadores aí no departamento médico, que ainda não tem certeza aí se vão disputar a final. O Boca não informou, no entanto, o tempo de recuperação dos atletas, informa aqui a ESPN. Então a gente não tem como saber ainda se eles vão estar disponíveis só quando o Boca Juniors lançar a lista lá dos relacionados para a final ou algo assim do tipo, os que vão viajar, porque aparentemente tudo indica que esses dois estão fora, né? Vai depender se eles vão conseguir se recuperar a tempo, mas acho bem difícil. O Boca Juniors vai treinar no CT do Vasco da Gama, é isso mesmo. Nos dias que antecedem a decisão da Libertadores, o Vasco estará fora do Rio de Janeiro, porque tem 2 jogos como visitante no Brasileirão, contra o Goiás, que foi agora, dia 29 de outubro, e o Cuiabá no dia 1º de novembro. A delegação vascaína vai emendar as viagens, portanto, o CT Moacir Barbosa estará à disposição. Lembrando que o CT do Vasco é pertinho do CT do Fluminense, é atrás, é tipo algumas ruas só que separam. Então a gente pode ter muito, né, esse encontro entre torcedores do Fluminense e jogadores do Boca Juniors, ou até jogadores com jogadores, né? Pode acontecer isso, cara. Acho difícil, mas acho que pode acontecer, porque são muito próximos. Tem um vídeo que circulou na internet uma vez. No caso, os torcedores do Vasco foram cobrar os jogadores do Vasco. Aí o Germancano passou ali entre eles para ir no CT do Fluminense e acabou dando de cara com os torcedores do Vasco, né? Que não gostam do Germancano por ele ter saído do Vasco. Então, tem isso, né? Tipo, é caminho, né? É questão de distância bem curta entre os CTs do Fluminense e do Vasco. Falando em Rio de Janeiro, falando em Boca Juniors, os torcedores do Boca Juniors vão vir para o Rio de Janeiro, obviamente, para prestigiar essa final lá no Maracanã. Mas a mídia está tratando isso como, eu acho que um certo exagero.
Segundo eles estão falando que os torcedores do Boca Juniors vão vir em mais de 150 mil pessoas, né? 150 mil torcedores apenas do Boca Juniors para essa final, para o Rio de Janeiro, vão ficar ali em Copacabana ou em volta do Maracanã, talvez. E, cara, sinceramente, tá muito estranha essa notícia, porque uns falam que é 150 mil torcedores, outros falam que é 100 mil, outros falam que é 50 mil, outros falam que é 15 mil torcedores, então não dá pra gente saber qual tá falando a verdade, né? Eu acredito que 150 mil não faz sentido. Eu acho que não tem como vir 150 mil torcedores do Boca Juniors, eu acho muito complicado, muito difícil disso acontecer. Posso queimar minha língua, mas acho muito improvável de vir 150 mil torcedores do Boca Juniors. Acredito que vai vir um número alto, mas não nesse nível. E nas últimas partidas do Boca Juniors, depois de ter se classificado para a final, vem sendo aí um pouco razoável, né, a campanha deles, fora aí depois da semifinal contra o Palmeiras. Eles perderam contra o Belgrano no dia 10 de outubro, por 4-3, na casa do Belgrano. Depois eles enfrentaram o Tajeres, foi onde eles empataram em 1-1. Tajeres, o Tajeres parecia que queria perder aquele jogo, inacreditável. Eu assisti esse jogo. Foi 1-1, depois foi para os pênaltis e o Boca Juniors venceu nos pênaltis. Os jogadores do Tajeres chutaram a bola pro alto, nossa, foi muito ridículo. E o Boca Juniors enfrentou no dia 20 de outubro o União, venceu por 2-1, né? E teve até um jogador expulso do União. Depois enfrentaram o Racing no dia 24 de outubro, foi há 6 dias atrás que eu gravo esse vídeo, e perderam para o Racing por 2-1, placar de 2-1. Jogaram agora no dia 28 de outubro contra o Estudiantes e empataram em 0-0. E agora eles têm aí um jogo contra o Fluminense nesse sábado pela final da Libertadores. Galera, a ansiedade tá mil, né? A gente sabe aí da importância desse título pra gente. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar as informações do time adversário, né, do Boca Juniors. Eu sei que eu não sou nenhum setorista do Fluminense, nenhum jornalista, mas, né, eu trouxe aqui a informação que eu tenho da medida do possível, né, até onde eu consigo trazer. Estou muito feliz que consegui bater os 1.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram, que estão aqui acompanhando o canal. Cada vez mais vem chegando gente nova. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve. E se você já está aqui no canal há muito tempo, desde o início, muito obrigado a você, por você estar aqui assistindo, por você estar aqui se inscrevendo, compartilhando, comentando, deixando seu like. Então, muito obrigado de coração mesmo, tá? Vamos para mais. Espero que até o final do ano a gente consiga pelo menos chegar aí a 1.500 inscritos, né? Seria ótimo. Quanto mais inscritos, melhor. E vamos em busca aí dos 100k, né? 100 mil inscritos, que é pra gente ganhar a placa aí de 100 mil inscritos no YouTube, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Não perde, para você não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos aqui no canal. A gente vai postar muito vídeo sobre essa final. Então me ajuda aqui. A meta agora é 1.500 inscritos, né? Seria bom a gente chegar até o final desse ano, seria muito legal. Tamo junto, saudações tricolores e a nós. Valeu!